A irmã Amélia vai estar entregando papel e caneta, não sei se vai dar para todos a caneta, senão a gente compartilha, tá bom? Efésios 1, e nós vamos estar lendo do 1 até o versículo 14. Efésios 1, do 1 ao 14. Hoje, irmãos, nós vamos iniciar então a nossa campanha de 40 dias de oração. Se você quiser incluir nessa oração jejum, melhor ainda. E o tema vai ser o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. E nós vamos estudar então como o sangue de Jesus é poderoso, e nós vamos aí então mergulhar na palavra de Deus e aprender mais desse tema começando hoje, né? E nas próximas 6 semanas, em nome de Jesus. Todo mundo achou? Efésios 1? Então vai dizer assim, irmãos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o bom plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa esperança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Até aí, meus irmãos, vamos orar? Fecha os olhos. Jesus, obrigado pela tua palavra, e oramos a ti. Fala com a gente, Pai. Derrama do Pai, derrama do teu Espírito, abra o nosso entendimento. Fala com a gente, Pai, que a tua presença se faça nesse lugar, e o Senhor ministre, ó Pai, a tua palavra aos nossos corações. Sejamos fortalecidos, transformados para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o poder do sangue de Jesus, e nós vamos iniciar os 40 dias de oração, que vai levar o nome, o poder do sangue de Jesus. Em algumas semanas, mais precisamente daqui 6 semanas, lá no dia 5 de abril, nós vamos celebrar a Páscoa, que é um tempo para celebrar e se apropriar da obra de Cristo. Essa questão, nós vamos no mercado, a gente só vê agora chocolates, né? Mas a Páscoa é para nós celebrarmos a obra de Cristo, que é completa, perfeita e suficiente para gerar vida. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Um tempo para viver e ser como Jesus, um tempo para ser transformado, um tempo para nós refletirmos sobre aquilo que Ele fez na cruz. Nas próximas 7 semanas, te convido a participar da campanha dos 40 dias de oração.
mas eu gostaria muito que você incluísse, se você não for no jejum também, para que junto venhamos estar aqui buscando a Deus. Vai ser um período que nós vamos refletir, um período de reflexão, de arrependimento, de consagração e aprofundamento espiritual. Um tempo que nós vamos buscar juntos ao Senhor, um tempo em que seremos chamados para refletir sobre a obra redentora de Jesus na cruz. Nos próximos 40 dias, então, aprenderemos sobre o poder do sangue de Jesus. Eu não sei se você já conhece bastante o tema, se não, vamos juntos, vamos aprender. E convido então para a gente juntos aprender mais sobre o Senhor. E juntos buscaremos a Deus com Jesus e orações. Amém? Inclusive, irmãos, na quarta, a gente já começa, a gente vai se reunir para orar. Se você puder estar aqui quarta-feira, 8 horas da noite, das 8 às 9 da noite, vem, será bênção em nome de Jesus. E hoje nós vamos iniciar com o poder do sangue de Jesus trouxe redenção para mim e para você. O poder do sangue de Jesus trouxe redenção. Amém? E olha o que nós lemos aí em Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Temos redenção por meio do seu sangue, do sangue de Jesus. Então a pergunta para nós é: o que é redenção? O que é redenção? Se nós parássemos aqui, se alguém te perguntasse na rua o que é redenção, o que você iria dizer? Lá em Mateus 26, 28, vai dizer assim: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O meu sangue da aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai estar perdão de pecados. Então, o que é redenção? Redenção é o ato soberano de Deus, pela qual em Cristo, Jesus Cristo paga o preço necessário para libertar eu e você, o ser humano, do poder do pecado e dos impérios das trevas. Lá em Colossenses, se você quiser anotar, 1:13-14, vai dizer exatamente isso, que Ele estava ali pagando, na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, que Ele também, irmãos, ali estava nos transportando, nos tirando do império das trevas e nos transportando para o reino de Jesus, o reino do amor de Deus. Jesus ali na cruz, fazendo isso por mim e por você. Olha que duas coisas sensacionais: nos perdoando, pagando a nossa dívida, e também nos transportando para o reino do seu amor. Redenção então envolve um novo pacto com Deus, uma nova relação com Deus e uma nova condição espiritual, porque agora nós podemos ser filhos de Deus. Redimir é resgatar, restaurar, reconciliar e reentregar a comunhão com Deus. Você sabia que os nossos pecados nos afastam de Deus? Você sabia disso? Pecado é coisa séria, e os nossos pecados nos afastam de Deus. Então ali na cruz, o sangue de Jesus sendo derramado e resgatando eu e você, restaurando eu e você, reconciliando eu e você e reintegrando eu e você a comunhão com Deus. E isso é uma bênção, irmão. Jesus fez isso por nós. O que foi conquistado na cruz se manifesta e deve manifestar então na nossa vida cotidiana. Não é uma filosofia. Não estamos aqui estudando ciências da religião. Nós estamos aqui, irmãos, o Evangelho é algo prático. Quando eu e você entendemos o que Jesus fez na cruz, isso tem que impactar as nossas vidas, tem que nos transformar, tem que nos fazer pessoas melhores, tem que nos fazer mais parecidos com Jesus. Pelo sangue então de Cristo, temos agora livre acesso à presença de Deus. Já parou para pensar nisso? Se você se converteu no decorrer da sua história, eu acho que isso é mais maravilhoso ainda. Eu falo isso, irmãos, porque eu cresci na igreja. Quem cresce na igreja, no meu caso, o caso dos meus filhos, por exemplo, o caso do Benanzinho,
haja, hein? Irmãos, você tem aquele antes de Cristo muito forte na tua mente, e agora você tem o depois dele, e como isso foi impactante na sua vida, pelo sangue de Jesus, agora você tem acesso a Deus. Antigamente, nas suas provas, nas suas dificuldades, nas suas adversidades, o que você fazia? Dava um jeito, não é? Agora, nas suas adversidades, você pode clamar a Jesus, você pode ir até a presença de Deus. Agora, logo de manhã, você pode clamar a Deus. Você fala: Deus, bom dia. Tem até um livro, não? Bom dia, Espírito Santo. E aí você começa então o seu dia já da maneira certa. Às vezes nós nos acostumamos e cantamos sobre isso, mas já parou para refletir como isso é maravilhoso? O Deus eterno, aquele que criou todas as coisas, Ele habita em você. Então, pelo sangue de Cristo, temos livre acesso à presença de Deus, e somos aceitos, não pelo que fazemos. Anota aí, Efésios 2, 8 e 9. Não é por obras. Não é por obras. A minha esposa, a minha sogra, vieram do catecismo, e ali era ensinado: olha, tem que fazer obra, faça caridade e caridade, para que de alguma forma eles viessem de alguma forma a ser aceitos por Deus, de alguma forma fosse visto como uma pessoa melhor. Eu e você não é pelas nossas obras, não é pela sua performance. Deus não está olhando a performance. Irmãos, vivemos em tempo de performance, não? Tempo que o pessoal posta tudo nas redes sociais, e ali é muita performance, muita gente mostrando: olha, está vendo o que eu estou fazendo? E não é por isso. Deus já te aceitou com todas as suas falhas, e também com tudo aquilo, com todos os seus dons, enfim, com todos os seus pontos fortes e todos os seus pontos fracos, da forma que você é. Não precisa fazer nada, Ele te aceitou. Quando Ele estava morrendo ali na cruz, derramando o sangue dele ali no Calvário, Ele estava te aceitando da forma que você é. Não havia nenhuma condição: olha, se essa pessoa pecar demais, o sangue não vai cobrir, não, isso aí vai direto para o inferno. Não, todo mundo, do melhor ao pior, estava morrendo ali. Irmãos, até um cara, vou colocar um cara que eu achei muito maluco, que é o Hitler. Até o Hitler, se arrependesse no último momento, o sangue de Jesus cobriria os pecados dele. Aceitos. E isso é maravilhoso, porque às vezes nós queremos ser aceitos em tantos lugares, não é? Queremos ser aceitos na igreja, em família, no trabalho. Mas o gostoso é saber que Deus já te aceitou, e da forma que você é, e não por aquilo que você fez, mas pelo que Cristo fez. É pela graça, é pela bondade dele. Eu e você estamos aqui, cremos nele também, porque ele agiu em nós. Quando nós pensamos em dar um passo na presença de Deus, Deus já deu 2 a nós. Deus, sempre Ele, Cristo já fez. A morte de Jesus foi um ato redentor consciente. Jesus sabia o que estava fazendo. Foi um ato redentor consciente, voluntário. Ninguém poderia obrigá-lo, mas o seu amor o moveu. E substitutivo, porque estava substituindo eu e você. E aqui vai uma questão de lição do Velho Testamento, né? Lembra, irmãos, lá no Velho Testamento, quando havia o cordeirinho de Deus, que era então sacrificado em favor daquela pessoa. Cordeirinho, aquela, enfim, ovelhinha, morria, aquele animal morria, aquele animal sem defeito, morria em favor do pecado daquele que estava oferecendo. Que deveria, irmãos, ser um ato também, irmãos, assim. Já parou para pensar nesse ato? Você levou uma ovelhinha bonitinha, falando: essa aqui vai morrer pelo meu pecado. E você levando lá, andando bonitinho, irmãos. E você pensando: você vai, mas você não vai voltar comigo, vai morrer ovelhinha. Isso é coisa estranha, irmãos. E era assim. Agora Jesus substituiu eu e você na cruz uma vez por todas. Isto é, Ele não vai vir para morrer novamente. Ele vai vir
para levar a igreja dele para os céus. Mas, irmãos, é uma vez por todas. Uma vez por todas. Lá em Hebreus vai dizer, irmãos, que o sacerdote, tinha todo aquele ritual para fazer. Mas no mesmo livro de Hebreus vai dizer que Jesus já morreu por nós, pagando a nossa dívida de uma maneira definitiva. Então, redenção, irmãos, Jesus ali pagando o preço do meu pecado e do seu pecado. Uma questão então para nós entendermos um pouquinho mais sobre redenção. Olha que termo bonito, hein? Etimologia da palavra, lá em Mateus 26, 28, que é exatamente isso aqui. Está onde está escrito ali redenção, exatamente esse termo aí que nós vamos agora conversar um pouco. O que significa então esta palavra, irmãos? Lá em grego significa afeses. E afeses vem de um verbo que significa enviar embora. Embora. Significa soltar, cancelar. Então o significado da palavra redenção é cancelamento de dívida. Eu não sei como está a sua conta bancária, mas suponhamos que ela está em vermelho. Está assim, irmão, está ruim o negócio. Imagina que você vai tirar um extrato, ela está positiva. Seria bom, não seria? Se você está no cheque especial, na dívida do empréstimo, de repente você está positivo. Alguém pagou a sua dívida. Imagina você chegando lá no Serasa e falando assim: eu vim pagar a minha dívida. E a pessoa olhava e falava assim: não, mas você não tem dívida aqui. O teu CPF agora está ali. Espiritualmente, irmãos, o nosso CPF, espiritualmente, havia uma dívida impagável. E aqui, essa palavra que Jesus está dizendo, que vai morrer, vai derramar o sangue dele, que é uma nova aliança, para a remissão de pecados, ele está dizendo: eu estou cancelando a sua dívida. Tínhamos uma dívida com Deus por causa dos nossos pecados, mas o Senhor está pagando ela, o Senhor pagou ela. No contexto bíblico, não é apenas um perdão abstrato. Sabe aquela questão? Às vezes, a gente vai se acostumando com um termo, pecado, e hoje em dia não é tanto falado. Antigamente, irmãos, falava-se muito de pecado. Você que é mais ali, como eu, da década de 80, já era crente. Você deve lembrar de algumas pessoas que faziam cruzadas missionárias. E ali tinha então alguns pregadores, e os pregadores lotavam os estádios de futebol do Brasil e do mundo. E a grande pregação deles era, do Billy Graham. Quem é que lembra do Billy Graham? Tem gente aqui que lembra do Billy Graham, não? E ali, irmãos, o Billy Graham, que era um grande pregador batista, que fazia isso também, ele exatamente lotava o estádio, e ele falava sobre a necessidade das pessoas entenderem que elas precisavam abandonar pecados, que precisavam ser perdoados por Deus. A mensagem era uma mensagem muito evangelística. E ali uma multidão de pessoas se convertiam naqueles momentos onde era pregada a palavra de Deus. Começou a se tornar um termo abstrato, porque a gente começou a se acostumar. Hoje em dia não se fala mais pecado, às vezes é uma falha. Todos nós falhamos. Irmãos, é diferente. Pecado é uma questão mais profunda. Jesus está falando aqui do cancelamento ativo, verdadeiro, de uma dívida espiritual diante de Deus. Lá em Romanos 1, irmãos, vai falar que Deus estava ali apaziguando, quando estava na cruz, ele estava apaziguando a ira de Deus. Eu sei que nós olharmos e pensarmos sobre a ira de Deus, parece que isso estranha nos nossos ouvidos, mas está em Romanos 1. O que Paulo está colocando em Romanos 1 é: Deus estava irado com os nossos pecados, com o meu pecado, com o teu pecado e com o pecado do mundo. Era um assunto sério, mas ele veio e pagou o preço, cancelou a dívida. Um outro significado é libertação e remoção. Significa a libertação do pecador, eu e você, da culpa, e a remoção definitiva do registro dos pecados. Lá em Miqueias vai dizer que Deus vai lançar nossos pecados da profundeza do mar e não vai se livrar mais dele. Não é que você vai chegar no céu e Deus vai ter aqui, olha, toda a língua. Irmão, Jesus já pagou. O
nossos pecados foram perdoados. E por isso eu e você, nós podemos chegar e ter acesso a Ele. Porque quando Jesus olha para mim, para você, vê que sobre nós tem esse sangue de Jesus. É também uma ruptura com o antigo pacto. Lembra que Jesus vai falar, olha, essa é a nova aliança. Então esse novo pacto, a Efésios, refere-se à nova aliança. Enquanto o sistema de sacrifício anterior apenas cobria os pecados. Isto é, a pessoa precisava trazer lá o cordeiro todas as vezes que pecava, que tinha todo o ritual. Era algo que não era permanente, era algo transitório, algo que era repetido todos os meses, vamos colocar no ano, todos os anos precisava ser repetido. Todos os anos a pessoa precisava pegar, levar lá o cordeiro, o animalzinho era sacrificado, enfim. Porque era somente um perdão que cobria. Agora o sangue de Jesus, que Jesus está falando, perdoa e remove os pecados de forma definitiva. Olha que bênção, Jesus morreu na cruz e nos perdoando definitivamente. O contexto de Mateus 26 e 28, ao instituir a ceia, Jesus utiliza a festa para mostrar que o seu sacrifício, o sangue da aliança, não é apenas um memorial, não é apenas, é um memorial sim, mas não apenas, mas o ato que viabiliza o perdão pleno e a purificação de todo o pecado, tornando-se a comunhão com Deus possível. Então, no próximo domingo, quando nós estivermos celebrando a ceia, tenha isso em mente. Olha o que Jesus fez por mim. Eu estava condenado para o inferno, mas Jesus veio e cancelou a minha vida. Talvez você pergunte, mas a redenção é essencial? Olha o que vai dizer. Eu não mudei, mas olha o que vai dizer aí em Colossenses 1, 13 e 14: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão do pecado. Redenção nos transportou. Irmão, sem redenção não há remissão real de pecado. Precisa ter a redenção. Sem redenção não há nova aliança, não há acesso à presença de Deus, não há transformação do ser humano. A redenção não vai, irmãos, exaltar a força do homem, mas a obra consumada de Cristo. Ela desmonta toda a tentativa de autojustificação e reposição do ser humano na dependência total da graça de Deus. Então sim, ela é essencial. Sem ela não tem perdão, não tem transformação, não tem nova vida. Agora a redenção de quê? Olha o que vai dizer em Romanos 3,23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos, afastados, destituídos, carentes, necessitamos. Estamos sim, todos pecaram e estão afastados da glória. E essa era a nossa realidade, minha e sua, antes de conhecer Jesus. Essa é a realidade de todo familiar ateu que ainda não teve encontro com Deus. Mas pastor, ele é tão legal, ele é tão bonzinho, só falta se converter. Falta tudo. Porque, irmãos, o meu nome e o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. O nome está escrito lá. Quando Jesus voltar, quando nós estivermos lá na glória, quando nós estivermos lá no julgamento, vai ter um livro, diz lá em Apocalipse, o livro da vida. E nesse livro da vida tem que estar o meu nome e o seu nome. Teu nome está lá, o meu nome tem que estar lá. Deus tem que falar lá, Renato. Tem que estar lá. Então nós precisamos de redenção. O sangue de Jesus trata do pecado e de suas consequências profundas, porque o pecado traz consequências. Lá em Romanos 6,23 vai dizer que o pecado gera morte, nos afasta
afasta de Deus. E é uma morte espiritual, mas é uma morte também que vai trazer consequências no mundo material. Veja, irmãos, ali no começo da Bíblia, em Gênesis, tudo vai bem, enquanto o homem não pecou. Depois que ele peca, você já viu a velocidade que o mundo se torna insuportável de tanto pecado? No capítulo 3, relata que o homem pecou, e aí foi passando o tempo. Irmãos, nem demora muito, já tem o primeiro homicídio no mundo. Caim vai lá e mata o próprio irmão. E a situação, irmãos, vai se deteriorando ao ponto, quando chega no capítulo 6, Deus já fala que teria um dilúvio. Por que, irmãos? O pecado tornou-se insuportável. E se nós pararmos para pensar, nós estamos vivendo assim também nos nossos dias. Maldade, pecado. O homem abandonando a Deus e se voltando para si. Antigamente, irmãos, muitas pessoas, elas estavam envolvidas em alguma fé. Hoje em dia, nós vivemos o tempo da indiferença. A pessoa está voltada nela mesma. Eu aqui na terra e Deus lá, e algo assim, né? E parece que não há uma comunicação. Como se isso não fosse trazer consequência. Historiadores falam que as mesmas igrejas, irmãos, que na época do avivamento, lá na Inglaterra, e era lotada de gente, hoje em dia fechadas, hoje em dia viraram bares, viraram outras coisas. Por quê? Porque na Europa eles vivem exatamente isso, o esfriamento total espiritual, a indiferença. Infelizmente, irmãos, isso também está acontecendo, né, no nosso país. Olha como mudou, irmãos. Na década de 80, 90, começo do ano 2000 para agora, que se você acompanhou todo esse tempo na igreja, irmãos, mudou. Mas mudou muito. Porque nós vivemos em tempos em que o homem está se colocando novamente no centro da vida. A maioria das confusões, irmãos, em família, é porque cada membro da família se coloca no centro ali. Todo mundo aqui tem que me servir. Confusões em igreja, porque muitas vezes, olha, tem que me servir, senão não vale. Vivemos em dias, inclusive, irmãos, olha que interessante, e você que é da antiga vai entender. Antigamente, irmãos, igrejas pequenas, sem estrutura, não tinha nem isso aqui, nem ar-condicionado, nem ventilador. As cadeirinhas das mais simples, as pessoas das mais simples. Mas, francamente, eu comecei assim, irmãos, aqui no avivamento bíblico, ali da Café. Quando não era aquele prédio que hoje é bonitinho, não, irmãos, o negócio era simples. E eu tinha 5 anos. Mas sabe o que aquele povo queria? Que morava, irmãos? Eles moravam em verdadeiros barracos. Não era alvenaria, era de tal. Mas sabe o que aquele povo queria? Jesus. Aquela galera ajoelhava, irmãos. E eles buscavam Deus. Hoje em dia, irmãos, olha como mudou. Hoje em dia, tanta estrutura, e a galera ainda atrás da estrutura que a igreja pode oferecer. Essa aqui não está legal, então eu saio, eu vou, sei lá o quê. E eu fico pensando, irmãos, quanta gente está atrás dessas coisas. Será que Cristo ainda está no centro? Ou nós estamos querendo auto nos servir? Então, irmãos, redenção, porque o pecado vem destrói. O sangue de Jesus trata do pecado e de suas consequências. O pecado não é apenas um erro moral, mas uma ruptura relacional e espiritual com Deus. E isso traz uma consequência tremenda na vida e na sociedade. O pecado vai produzir, então, culpa e condenação. Tanta gente, irmão, sentindo-se não culpada. A pessoa ela erra, o pecado vai e a engana, e depois o próprio inimigo fica acusando,
pessoa, trazendo toda espécie de culpa. Sabe por que Judas acaba se suicidando? Você imagina que o mesmo inimigo que levou Judas a trair Jesus foi o mesmo inimigo que ficou atuando na mente de Judas até que Judas tirou a própria vida. O pecado nos traz culpa, traz condenação. O pecado traz separação de Deus, que é a morte espiritual. O pecado traz escravidão moral, espiritual, traz vícios, traz destruição. A redenção é a libertação da maldição e do poder do pecado. A nova aliança é firmada com o sangue de Jesus, que uma vez por todas nos redimiu desse mundo. Agora, irmãos, qual é o resultado então da redenção? Qual é o resultado da redenção? Porque Jesus foi lá, Ele morreu na cruz. E o que isso vai nos fazer então? O que isso vai nos proporcionar na nossa vida diária? Primeiro questão, libertação dos pecados. Libertação dos pecados. Lá em João 8, 34 a 36 vai dizer que todo que vive pecando é escravo do pecado. E é sério isso. Escravo, isso não é brincadeira, é escravo. Há uma malignidade atuando na vida da pessoa, e a pessoa está servindo esse pecado, e servindo muitas vezes os demônios que estão por trás. Mas Jesus vai falar: se o Filho, se Jesus os libertar, vocês serão de fato livres. Libertação. Não podemos, irmãos, minimizar então a questão do pecado. Precisamos, irmãos, tratá-los. Precisamos ser libertos. E eu sei, irmãos, que cada um de nós aqui, começar de mim, todos, tem áreas que é mais difícil, não é? Tem áreas que para você pode ser muito difícil, para mim pode ser fácil. Mas tem áreas que para você é tranquilo e para mim é difícil. E nós não podemos minimizar a questão do pecado. A gente não pode tratar ele como se fosse algo, tudo bem. Porque enquanto isso estiver atuando de uma maneira viva dentro de nós, a gente nunca vai chegar lá. Precisamos, irmãos, mortificá-lo. Precisamos, irmãos, em nome de Jesus, crucificá-lo. Precisamos ser libertos. Não podemos ficar dando desculpas em relação a Ele. Quantas vezes você errou e deu desculpa? Todo mundo erra, todo mundo falha. Eu sou ser humano. A carne é fraca. Que a gente tira aquilo que Jesus está falando fora do contexto, não? A carne é fraca. A gente pode ficar aqui, irmãos, olhando para o outro, falando assim: você está me julgando, mas olha o que você faz. E a gente vai criar uma grande questão de acusar um ao outro. Vai resolver a questão do pecado? Não. E o inimigo quer exatamente isso. Que eu e você a gente fique se justificando. Que eu e você se justifique. Aí eu vou falar uma questão, irmãos, porque segundo pesquisa, 7 de cada 10 pessoas que estão na igreja estão na pornografia. Então eu vou citar. Então o inimigo quer que eu e você se justifique na pornografia, quer seja homem ou quer seja mulher. Que a gente coloque a culpa no outro. Deus, eu não queria. Eu abri aqui o site para ver Campeonato Paulista. Apareceu, olha. E de repente abriu tudo na minha tela. E a vergonha, né? Não é assim. Às vezes, olha, eu sou tão bonzinho, Deus. Eu sou legal, mas a pessoa veio e me provocou. Deus, olha, o Senhor viu. E por isso eu dei uma patada nela. Mas a gente fica se justificando. Qual é a sua justificativa? E quanto tempo eu e você estamos carregando ela? Às vezes, desde criança, desde adolescente, a gente está trazendo pecados, situações, e não são tratados, irmãos. E precisamos ser livres. Muito menos, irmãos, devemos ir para a autodefesa. Porque às vezes, irmãos, o nosso pecado fica exposto, e alguém vira e fala: cara, você errou. E a gente não pode ir para a autodefesa. Sabe o que eu acho bonito no apóstolo Pedro? Irmãos, todo mundo, todos os demais,
Eu vou colocar os demais 10, porque nesse momento Judas já tinha morrido. E um dos 12 é o próprio Pedro, certo? Irmãos, ele traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes, certo? Quanto tempo você acha que demorou para todo mundo saber disso? Os demais discípulos sabiam. Você viu o Pedrinho? Ô Pedrinho, irmão, todo mundo saiu correndo na hora do vamos ver. Mas, eu corri, mas olha, Pedro negou. O negócio é tão profundo e tão sério, irmãos, que quando Jesus aparece para as mulheres e fala assim para ela: olha, vai lá agora, chama os meus irmãos e fala para os meus discípulos e a Pedro, que Jesus está dizendo é: olha, fala para Pedro que ele continua sendo meu discípulo, apesar da falha dele. E Jesus continua fazendo da mesma forma que eu, comigo e com você. Apesar das nossas falhas, Jesus continua falando assim: olha, eu te perdoo. Agora eu e você temos que parar de ficar se auto-justificando. Agora o que eu queria dizer, irmãos, você imagina a questão do Pedro. Pedro precisou encarar a galera. E todo mundo sabia que ele tinha errado. E Jesus vai lá e depois ele restaura ele e vai se tornar um grande apóstolo do Pedro no livro de Atos. O que eu quero dizer, irmãos, é que às vezes nosso pecado fica exposto. E nós precisamos também ter a humildade de parar de ficar justificando o mesmo. Vamos, em nome de Jesus, irmãos, confessar todos os nossos pecados. Como diz lá 1 João 9. Qual foi a última vez que na sua oração você confessou os seus pecados? Se você quer ver realmente se o teu relacionamento com Deus está bacana, você vai ver que nas suas orações você vai também ter um bom tempo confessando pecados. Porque você começa a enxergar. É igual esse prédio. Filha, apaga um pouquinho a lâmpada deles, por gentileza, filha. Mais uma, filha. Se você olhar agora para a parede, dá uma olhada, irmãos. Você consegue achar alguma falha? Algum rabisco de caneta? Alguma questão? Porque está escuro. Agora acende, filha, por gentileza. Agora você vai conseguir ver uma parede branca. Pontos que precisa pintar, pontos que sujou. Irmãos, é a mesma coisa. Quanto mais próximo de você estamos de Deus, mais eu e você começamos a confessar. A gente começa a falar: Deus, eu tenho errado, eu tenho falado enquanto pai, eu tenho falado enquanto marido, eu tenho falado enquanto filho, eu tenho falhado. Eu já entendi aquilo que deve ser feito, mas o pecado tem me enganado, o pecado tem me seduzido e eu tenho falhado. Quanto mais próximo do Senhor, talvez a gente chegue e olhe até mesmo o nosso libertiário. Chegue amanhã, agora, amanhã você for para o seu trabalho, você vai falar assim: Deus, podia ser melhor, mas às vezes eu tenho uma preguiça. Às vezes eu estou com revolta em relação ao meu empregador, eu estou chateado. E nós não entregamos. E aí, irmãos, eu quero dizer para você, aonde eu e você precisamos então ser libertos. Em qual área você precisa ser liberto? Qual área você precisa ser justificado por Deus? Porque em Cristo você já foi justificado. Lá na cruz, Jesus estava declarando que eu e você como justo, não porque nós somos bonzinhos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. Por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que eu e você somos uma nova criatura, porque Jesus já nos justificou. Por isso que eu e você somos salvos. Por isso que o inimigo tem um ódio tremendo de você, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você é justificado por Deus. Você é filho. O nosso passado está resolvido. Lá em Romanos 6,14 vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Parou para pensar que bênção? Em outra palavra, aquilo que está te aprisionando, independente da área que seja, irmão, Deus já trouxe a libertação. Você é livre. Você continua a fazer porque nós temos um hábito já. E às vezes gostamos daquela prática. Mas você, irmãos, já é livre. Muitas vezes, irmãos, é como aquela pessoa que antigamente morava na rua, era um mendigo. E de repente ele descobre que o pai dele era milionário. Imagina,
Ele está tão acostumado àquele mendigo, a mendigar, está tão acostumado a dormir no chão, que ele não entende para que serve a cama. Ele não entende para que serve o sofá. Ele não consegue entender que existe além da geladeira, vai ter comida lá dentro. Ele não consegue entender. E muitas vezes nós não somos assim. Jesus fez já, e muitas vezes temos dificuldades em entender que você já é liberto, e aquilo que está tentando te aprisionar, o Senhor já trouxe a liberdade. O pecado não terá mais domínio sobre você. Você não precisa andar mais como um mendigo, você é filho agora, e você habita nas nações espirituais, e você pode se portar com as suas vestes que já foram lavadas no sangue do Cordeiro, e você pode viver em vitória sobre o pecado em nome de Jesus. Em Cristo você então foi justificado. A libertação do pecado nos move para uma vida de filiação que hoje se fala tanto. Mas irmãos, não adianta saber somente, irmãos, que somos filhos se andamos como mendigos. Agora é abandonando o pecado que isso vai se tornando mais forte e mais verdadeiro. Aí nós vamos começar a ter uma vida de obediência ao Senhor. Chega de altos e baixos. Chega de vida, ora eu estou fervendo na presença e ora eu estou gelado. Por quê, irmãos? Às vezes precisa entender que existe algo na vida que precisa ser resolvido. Uma vida, irmãos, então de santidade, uma vida de testemunho, uma vida de poder em Deus, uma vida de frutos. Caminhou com Deus, agora tem frutos na vida. Foi construindo uma história com o Senhor. Então o primeiro resultado da redenção é a libertação dos pecados. A segunda, irmãos, olha que curioso, é a quebra de ciclos destrutivos ou escravidões morais. Olha o que vai dizer aí em Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, porque Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Jesus, irmão, se apresenta como ungido que programa a libertação dos cativos. Paulo ensina que Cristo, por meio do seu sangue, encerra toda a maldição. Irmão, sabe o que isso aqui quer dizer? Que muitas vezes, irmãos, as nossas famílias, e eu gostaria que você fizesse agora uma análise na sua mente. Existem às vezes pecados, verdadeiras maldições, irmãos, hereditárias, que têm passado de geração em geração. Na minha família, irmãos, o meu avô, eu não sei, tá, irmãos, mas o meu avô caiu no alcoolismo. O meu pai caiu no alcoolismo. Qual seria agora o ciclo? Eu ou o irmão caiu. Mas quando eu encontro com Jesus, isso aqui acabou. E não somente encerra em mim, como agora não vai para a vida dos meus filhos, porque isso aqui acabou. Não vai atuar mais em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, dentro da família, casamento de ninguém dá certo, já isso aconteceu. Todo filho divorcia, parece que é geracional mesmo, né? A avó se divorciou, a tia se divorciou, e agora as filhas. E às vezes inimigo agora. Conheço um caso também de uma moça em que todas as irmãs casaram e todas as irmãs se divorciaram. É normal isso? Não. E eu vou te perguntar qual é o ciclo destrutivo que está atuando na tua casa. E às vezes, irmãos, a gente pensa que não é natural, não é. Às vezes o inimigo, irmãos, ele está atuando há muito tempo e ninguém expulsou. Então a questão do sangue de Jesus, ele quebra esse ciclo destrutivo, esse ciclo talvez de vícios dentro da sua família. Todo mundo ali está viciado, no caso da minha, talvez a sua sempre esteja atuando. Todo mundo, olha, enfim, qual é a área? Ninguém dá certo profissionalmente. Qual é a área, irmãos, que de repente o pecado, a malignidade, a maldição está atuando? Os ciclos destrutivos precisam parar. Portanto, deixe de ser vítima. A vitimização não acrescenta em nada.
é só comigo, é assim. Para mim nada dá certo. Como assim? Pare de ser vítima, você é filho, você é filha. A questão de vitimização, irmãos, é uma questão de quem ainda não entendeu que sobre a própria vida está o sangue de Jesus. O povo vai entender isso. Sobre a tua vida está o sangue de Jesus. Há uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Você é filho. Por isso que você já teve a experiência, mas se você for expulsar o demônio, ele sai, porque você é filho, e você vai expulsar o nome de Jesus, como filho. Então deixe de ser vítima. É assim mesmo? Nada a ver, irmãos, deixe de ser vítima. Compreenda a previsibilidade do diabo. Às vezes nós somos ciclos, e ele não é tão criativo assim. Às vezes nós não percebemos que é sempre da mesma forma. Às vezes, irmãos, é extremamente previsível. Aonde de uma maneira previsível você sempre cai? A questão muitas vezes, irmãos, da pornografia é assim. Toda vez que a pessoa pega o celular e vai ao banheiro, cai. Toda vez que a família está dormindo, aproveita, está lá, de repente sozinha, em um lugar, cai. Às vezes de maneira previsível, o inimigo está te enganando toda semana, talvez todos os dias, de uma maneira previsível. Compreenda onde o diabo está atacando, qual é a área. Muitas vezes um dia, irmãos, em que o próprio inimigo teve êxito, quer seja na tua vida ou na vida dos seus antecessores. Áreas que você não se conhecia de Jesus, você caía. Irmãos, são áreas que precisam ser tratadas pelo Senhor Jesus. Porque o inimigo sabe que é uma área que você já foi vulnerável. E ele vai tentar, ele vai vir com os dois pés no seu peito para tentar te derrubar nessa área. Antes de conhecer Jesus, aonde você caiu. E ele vai tentar atacar, ele vai tentar entrar, porque algum dia ele já esteve. Então, em nome de Jesus, comece a orar. Eu sou liberto pelo sangue do poder. Lembre-se, há batalhas que serão vencidas somente com jejum e oração. É ali, irmãos, é lutando com Deus. E falo por experiência, irmãos, é uma luta. Luta não é somente uma madrugada. Às vezes não é nem somente um mês. É ali, irmãos, luta. E áreas que eu já apesar de crescer na igreja, áreas que eu já fui vulnerável, são áreas que o inimigo vira e mexe quer entrar. Com você assim também. E eu e você precisamos então com oração e jejum, vencendo. Preste contas e tenha parceiros de oração. Por isso que eu gosto de fazer a questão de orar com o outro. Muitas vezes aqui na igreja temos que ter pessoas que oram por nós. Como isso é importante, irmãos? Quem ora por você? Quem está falando pela sua vida? Qual o teu parceiro de oração? Com quem você abre a sua oraçãozinha aqui? Irmãos, tem que ser uma pessoa mais experiente na fé do que você. Tome cuidado, né? Às vezes a gente vai abrir o coraçãozinho, a pessoa tem menos experiência e vai dar os conselhos mais carnais. Tem que ser uma pessoa experiente, pessoa que caminha com Jesus, para que venha te ajudar e não venha te condenar, e não venha te expor. Porque às vezes não é assim. Eu vou contar uma dificuldade. Aí de repente toda a igreja está sabendo, sabe? Você fala assim, não conta para ninguém. E de repente toda a igreja está sabendo que você tem uma dificuldade. Então, irmãos, procure pessoas sérias, pessoas de Deus, e tenha um estilo de vida de arrependimento, isso é, confissão de pecados. Não há nada que na presença de Jesus não possa transformar. Talvez você já esteja desistindo de si, mas o Senhor não desistiu. Não há nada que Ele não possa transformar, porque Ele já pagou o preço. Você pode quebrar o ciclo maligno que está atuando na tua casa e na tua família. Vencer tendências destrutivas familiares. Você pode, em nome de Jesus. Não é que os seus familiares no passado erraram que tu vai errar. E pode ser uma referência do poder redentor do sangue de Jesus. Você crê nisso? Um novo tempo iniciou na sua casa, na sua família, porque você tem um encontro com Deus. E tem que ser assim. Então, o sangue de Jesus nos libertando dessa quebra de ciclos destrutivos. Terceira questão: acesso à presença de Deus e também segurança em Cristo. Lá em Hebreus 10:19 vai dizer: temos plena confiança para entrar nos santos dos santos
pelo sangue de Jesus. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo, olha que maravilha. Pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença de Deus. Irmãos, isso aqui está sendo escrito para um hebreu. Olha o nome da carta. O hebreu sabia, santo dos santos, eles não tinham acesso. Sacerdote não era para todo mundo. Eles ficavam, lembra do Velho Testamento? Distância. Quem ia lá, pegando a época de Moisés, ia lá, tinha Arão, tinha Moisés. Pessoas que iam fazer desviar os levitas. Pessoas que iam fazer isso. O restante do povo só deixava ali na entrada o animalzinho que seria sacrificado. Eles não tinham esse acesso. O que o autor de Hebreus está dizendo que agora eu e você nós temos esse acesso. Nós podemos chegar. Por que eles não tinham acesso? Por causa dos pecados. Eles seriam destruídos, eles seriam mortos, literalmente, se eles tentassem entrar. O autor de Hebreus está dizendo: olha, eu e você nós podemos entrar, porque sobre a minha vida e a sua vida tem o sangue de Jesus derramado. Pelo poder do sangue de Jesus, eu e você, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Isso eu não penso. Eu e você. E podemos, olha o que o autor de Hebreus vai dizer, temos plena confiança, isso é, não é com medo. Lembra que lá no Velho Testamento, Deus vai aparecer ali num monte, e ali tinha raios, ali tinha fumaça, ali tinha fogo. E o povo olha para Moisés e fala assim: Moisés, sobe você, a gente vai ficar aqui embaixo. O que você ali acordar com Deus, nós vamos acordar também, mas vai tu. Medo. O autor de Hebreus está dizendo: olha, você pode chegar na presença de Deus sem medo, sem sentir-se a pior criatura do mundo. Você pode entrar na presença de Deus e ali com toda a confiança, como filho, do jeito que você é. Eu falo isso, irmãos, porque quantos aqui, de repente, na hora da oração, vai ali se sentindo-se a pior pessoa, que às vezes não consegue nem orar, às vezes não consegue nem pronunciar palavras na presença de Deus, às vezes, sabe, se vê de uma maneira tenebrosa. E aqui o autor de Hebreus está falando assim: olha, mesmo para você que se sente assim, você pode chegar na presença de Deus com plena confiança. Porque agora eu e você fomos lavados pelo Senhor. Vamos mudar então a forma de nós orarmos. Vamos mudar a forma de nós relacionarmos com Deus, a forma que relacionamos com o mundo. Porque agora você tem acesso à presença de Jesus. Jesus é o único então caminho que nos leva ao Pai. Que Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E pelo sangue de Jesus nós temos acesso à presença de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica, nos liberta, nos redime. Pelo sangue então nós somos perdoados, pelo sangue nós somos justificados, pelo sangue de Jesus nós somos adotados como filho, eu e você, e com as roupas espirituais lavadas pelo sangue do Cordeiro. Você sabia disso lá no Apocalipse? Eu e você tivemos as nossas roupas lavadas no sangue do Cordeiro, por isso que elas estão branquinhas, nossas roupas espirituais. Nós podemos ter plena certeza de que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Aliás, Jesus vai dizer que nada pode nos tirar da mão dele. Nós estamos na mão dele, e inimigo algum vai nos tirar das mãos de Deus. Jesus te ama tanto e me ama tanto, que nada vai nos separar do amor dele, nem a morte, olha, nem demônios, nem a tribulação. Vai dizer lá em Romanos 8: nada pode nos afastar do amor de Deus, nada pode te afastar do amor de Deus. Hoje você pode ter acesso, e ter um acesso contínuo na presença de Deus como filho. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, meus irmãos. Você sabia disso? Ter acesso a entender isso também, não? Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Às vezes, irmãos, esse plano maravilhoso a gente só pensa aqui dentro, né? Ter cargos aqui dentro. Jesus, ele já sai fora literalmente da caixinha, né? Não é somente aqui. Eu vou dar um exemplo até da minha mãe, que hoje está no céu, com o meu pai. Minha mãe nunca teve um grande cargo na igreja. Acho que você consagrada como diaconisa, mas assim, né? Não, nunca assim, foi muito tempo isso.
Logo depois aconteceu muitos problemas de saúde com a minha mãe, enfim, não deu para exercer tanto quanto ela gostaria. Mas, irmão, sabe qual era o ministério da minha mãe? Chamava-se meu pai. Aquele mesmo que eu citei, irmãos, que caiu no alcoolismo. Que não morreu no alcoolismo porque a minha mãe intercedia pela vida dele. A minha mãe intercedia pela vida dele. A minha mãe foi uma grande intercessora dos filhos e do marido. Irmãs que estão aqui, você é uma grande intercessora dos seus filhos e do seu marido. Maridos que estão aqui, você é uma grande intercessora dos seus filhos e da sua esposa. Filhos que estão aqui, você é um grande intercessor dos seus pais, do seu irmão, da sua irmã. Então, irmãos, minha mãe era, e minha mãe intercedeu. Minha mãe nunca, de repente, teve um grande ministério dentro da igreja, mas ela tinha um chamado, um ministério chamado Seu Toninho, meu pai. Da qual, depois de 40 anos e muito jejum e oração, meu pai teve um encontro com Deus. Morreu salvo, morreu liberto do vício do alcoolismo, morreu liberto do vício do pecado, morreu ali próximo dos netos, lares restaurados, filhos restaurados, família restaurada, porque o Senhor de Jesus entrou na nossa casa. Foi um processo. Minha mãe se converte em 82, lá no avivamento bíblico. Leva eu e meu irmão. Meu pai vai se converter, acho que em 2019, 20, por aí. Olha quanto demorou. Anos ali na presença de Deus. Mas hoje os dois estão juntinhos lá no céu. E nós podemos, irmãos, ter essa mesma certeza. Então, primeiro, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. E talvez o seu plano seja levado do teu familiar ao céu, ou alguém que o Senhor vai colocar no seu caminho. Talvez, e nós temos que ter a plena certeza que há um propósito, um chamado para mim e para você. E também podemos ter a plena certeza, nós que somos redimidos do Senhor, temos chamados e nós também temos esse livre acesso à presença de Deus. Podemos ter também a plena convicção que nada vai nos separar do amor de Deus. E se nesse momento você vier a morrer, lá no meu trabalho eu brinco, eu falo assim, se Deus te chamar para tomar um café ao vivo lá no céu, se isso aconteceu com você, eu tenho a plena certeza que você sobe para a glória de Deus, né? Você é redimido, você é justificado, o teu nome está escrito lá no livro da vida, desde que você tenha já se entregado a Jesus. Quarto, transformação prática da vida diária. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Transformação. Quem vive em você? É Jesus. É Jesus. Jesus veio para gerar vida plena em nossas vidas, vai dizer lá em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E todos querem viver essa vida em abundância. Mas para vivermos essa vida plena, precisamos crucificar o nosso eu todos os dias. E todas as vezes, irmãos, que nós falhamos, eu diria para você, é manhã, tarde e noite. Porque quando nós não fazemos isso, o nosso eu ressurge. E quando o nosso eu ressurge e ocupa o lugar que é de Jesus, vamos ter um problema sério. Quem vive em você? Em nossos dias, irmãos, o nosso ego é estimulado e incentivado. Eu sei que os irmãos sabem disso. Estimulado e incentivado, quer seja nas redes sociais, quer seja no nosso convívio diário. O eu está centralizado na vida de muitos. A pergunta que eu quero te fazer: você está disposto a crucificar hoje o seu eu? Crucificar o seu eu. Difícil, irmãos. É doloroso. Exige coragem, exige permanência, exige resiliência, exige humildade, exige quebrantamento, exige encontro com Jesus. E falar, de entender, olha, hoje eu sei que Jesus está sobre a minha vida, e eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso ser uma esposa melhor, posso ser uma mãe melhor, posso ser um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. Quinto, irmãos, esperança segura da vida eterna. Jesus vai dizer lá em João 6,54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
foi a ceia. Jesus está falando: olha, esse tem a vida eterna. Quem tem participação comigo, Jesus está falando, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus conecta o sangue dele à ressurreição futura. Na fé cristã, a esperança é uma convicção firme, ancorada na fidelidade de Deus e suas promessas. Deus vai cumprir. Jesus falou que vai vir buscar a igreja dele e vai buscar. Quando vai ser? Não sei. Mas o fato é que ele vai cumprir em nome de Jesus. A esperança sustenta um coração em meio ao sofrimento, não é? Quantas vezes a esperança vai nos sustentando? Ela não nega a dor, mas impede que a dor tenha a palavra final. Quantas vezes a sua vida está com esperança, não negando a dor, mas sabendo que não vai dar a palavra final. Preserva a identidade quando tudo ao redor aponta para a perda e mantém a alma viva quando o corpo é secado pela morte. Isso aqui foi visto, irmãos, principalmente quando ali a igreja sendo perseguida, e virá tempo de perseguição. Não sei se é na nossa geração, irmãos. Talvez da geração dos meus filhos, talvez da geração dos meus netos, mas virá. Inclusive aqui no Brasil. Tempos de perseguição. O que vai manter, irmãos, a galera firme em Jesus, os crentes da época firme em Jesus, a esperança da vida eterna. É saber que ali você vai morrer por causa do nome de Jesus, mas você vai para o céu. Essa esperança também tem que trazer, irmãos, um impacto no nosso dia a dia, porque o sangue de Jesus não apenas garante a redenção no presente, mas segura a ressurreição futura. Isto é, irmãos, não é somente agora. Nós estamos reunidos aqui na igreja e cantar louvores. Nós somos, irmãos, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, vida eterna. Nós viveremos para sempre com Jesus. A esperança sustenta o coração hoje e aponta a vida eterna que nos aguarda. Segurança. Se você morrer agora, você tem certeza que vai para o céu. Você vai para o céu. E vai para o céu. E para nós, então, irmãos, pensar e agir. Voltando então para Efésios 7. Em Jesus temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão por pecados. Redenção por meio do sangue. E hoje, irmãos, então, é dia de decidir. Nesta primeira semana da nossa campanha de 40 dias, não fique apenas na teoria. A redenção exige uma resposta. Minha e sua. E para isso precisamos então reconhecer a necessidade de redenção. Então hoje eu te convido a admitir onde você tem se tentado se auto-redimir e falhar, se auto-santificar, tem tentado até esconder o pecado de outros e até mesmo de si. Reconheça a necessidade de redenção. Segundo, confesse e abandone pecados. Pare de ouvir as acusações de Satanás. Cristo tem a última palavra sobre você. E a última palavra é: você foi justificado. Você é filho agora. Confesse. Terceira atitude nossa: caminhe então nessa nova identidade de filho. Você não é mais um escravo tentando ser livre. Você é um liberto, aprendendo a caminhar com o seu Redentor Jesus. Agora você pode andar numa nova identidade. E nesse momento então, irmãos, eu gostaria que você pegasse esse papelzinho que a irmã Amélia entregou. E eu gostaria de convidar a você anotar no papel. Ninguém pode olhar o outro, né? Anotar no seu papel um ciclo destrutivo que você deseja romper nessa campanha. E você vai estar apresentando a Deus em jejum e oração. Qual o ciclo destrutivo na tua vida? Qual o ciclo destrutivo na tua família? Qual uma questão você fala: Deus, olha, no poder do teu sangue que me trouxe redenção, essa malignidade não vai ter mais domínio sobre mim. Eu vou ser liberto dessa malignidade, desse pecado, desse vício, desse hábito, desse temperamento.
Anote aí, pode ser mais um, mas anote o 5. Sabe, irmãos, remissão é literalmente soltar as algemas. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa campanha dos 40 dias. Soltar as algemas, ser liberto, viver uma nova vida, celebrar a redenção que Jesus já fez por mim e por você. Todos já anotaram? Se você já anotou, feche os seus olhos. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Não precisa ser em voz alta, tá bom? Ore assim comigo. Pai, obrigado porque em Jesus temos a redenção. O preço já foi pago. A dívida foi cancelada. E o acesso ao teu coração está aberto. Que nesses 40 dias de oração, o poder do sangue de Jesus não seja apenas um termo, mas uma experiência viva que quebra cadeias, restaura a nossa mente e impulsiona a viver como teus filhos amados, em nome de Jesus. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Começou, Pai, a campanha, que nós queremos aprender mais, ó Pai, sobre o poder do teu sangue. E hoje aprendemos um pouco sobre redenção. Pai amado, que no decorrer, ó Pai, dessas semanas, Pai amado, que venhamos, ó Pai, ser libertos de todo o ciclo destrutivo em nome de Jesus, de todo o pecado, e venhamos, ó Pai, viver uma nova vida para a tua glória, pelo poder do teu sangue, Pai, uma nova vida. Pelo teu poder do teu sangue, uma nova história. Pelo poder do teu sangue, Pai, vivendo uma vida perdoada, resgatada, uma vida da qual o Senhor tem chamado para nós, uma vida, Pai, da qual o Senhor tem um propósito para nós, uma vida da qual, Pai, o Senhor nos tirou do império das trevas para viver em amor com o Senhor. Oh, Pai amado, vai abençoar cada vida que aqui está, continue a trabalhar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pedindo para os irmãos